Olá meus caros, aqui é o Corvo. Há quem diga que o rei do rock foi Elvis Presley. Já outros dividem este título entre os Beatles. Pessoalmente eu jamais faria tal afirmação. O rock, como qualquer outro gênero musical, teve seus arquitetos. Mas foram tantos os excelentes artistas que emergiram que distribuir coroas, a meu ver, seria uma tremenda injustiça. Injustiça que não sinto que cometo quando, no pop, eu me refiro a Michael Jackson. No rock, existiam níveis de qualidade e popularidade distintos, mas estes jamais foram tão abissais como aqueles testemunhados durante os anos mais criativos deste cantor e dançarino do pop. A diferença entre Michael Jackson e os demais representantes do gênero era assustadora. Ele estava em um nível completamente diferente e, além disso, expandiu muitos horizontes musicais e teatrais, os quais o pop jamais ousara fazer. O ex-The Jackson 5, que foi obrigado pelo pai a exaustivas jornadas de trabalho ainda em tenra idade, matando sua infância e encantando principalmente a comunidade afro-americana no processo, sempre atenta às novidades da Motown Records, cresceu não apenas fisicamente, mas também simbolicamente, a ponto de se tornar intocável e maior que irmãos, irmãs, o pai e a própria gravadora juntos. Negar que Jackson era diferente de tudo o que havia surgido no mundo pop previamente é brigar com a realidade. Em 1982, com apenas 24 anos de idade e ainda mentalmente saudável, longe das futuras controvérsias, acusações judiciais e estilo de vida errático, consumista e excêntrico, Jackson atingiu um patamar artístico e midiático que jamais vimos antes ou depois dele. Se quando falamos de futebol pensamos em Pelé, ou pensamos em Michael Jordan, quando o assunto é basquete, ambos lendas e ícones históricos, quando nos referimos ao pop, é inevitável não colocarmos Jackson neste mesmo patamar. Como Pelé e Jordan, a distância entre o pico de criatividade dele e dos demais nomes do gênero é muito grande, o que o credencia sim ao título de rei, assim como os demais citados. Na tábua redonda do pop existem vários outros cavaleiros e amazonas imprescindíveis. Reconhecer Jackson não é, de maneira alguma, desmerecê-los, mas é fato que até mesmo os componentes desta tábua, com admiração ou contragosto, foram incapazes de negar o nível assombroso que aquele pequeno garotinho do The Jackson 5 conseguiu atingir na fase adulta. E bem, para todo reinado há um reino, um território. E o nome dele é Thriller, masterpiece do pop que é tema de hoje do Melody and Corvidae. Este álbum não é apenas o melhor trabalho da discografia de Jackson com sobras. Thriller continua sendo o Holy Grail do pop, mesmo depois de décadas após o seu lançamento. A obra beira a perfeição no que diz respeito ao que esperamos musicalmente e instrumentalmente de um álbum pop. A quantidade, qualidade e distinção de instrumentos de sopro, percussão e cordas é quilométrica. Na história da música, raramente vimos tantos musicistas, de diferentes biografias, estilos e influências, trabalharem juntos para dar vida a um álbum em comum, seja do gênero musical que for. Jackson e Quincy Jones, produtor conhecido por previamente trabalhar com o lendário Frank Sinatra, arquitetaram um álbum que não pode ser resumido à categoria pop, para ser bem honesto. Em Thriller há muito mais do que pop. Há disco, funk, R&B e até mesmo rock, com participações de músicos como Paul McCartney, Eddie Van Halen e Steve Lukather, mestres do gênero, para assegurar que a faceta mais pesada da música popular entrasse em perfeita sinergia com a voz e dinâmica melódica de Jackson. A percussão brasileira, por sinal, também está muito bem representada no álbum, já que o formidável Paulinho da Costa deixou sua assinatura em Wanna Be Starting Something e na lindíssima Human Nature. Para dar um testemunho mais acalorado do tamanho e impacto desta obra, recorro à minha própria biografia, que a princípio não seria de alguém com propensão para escutar nada produzido no mundo pop. Sou filho de um musicista que trabalhava em configuração orquestral,
com bandas que apresentavam apenas conceitos da música clássica. Em casa, no que diz respeito à música popular, o rock clássico e a música progressiva dos anos 70 eram servidos para mim no berço. Discos de nomes como Scorpions e Pink Floyd eram meus companheiros diários, tão próximos quanto os meus brinquedos. Minha educação foi toda baseada em música instrumental e meu ouvido chato e exigente desde sempre. Até hoje, a música clássica, o rock e o metal são meus gêneros musicais favoritos, algo que se nota aqui no canal, com o acréscimo das trilhas sonoras cinematográficas que passei a estudar e apreciar com mais atenção depois de adulto. A exceção para tudo isso foi qual? Isso mesmo, este álbum aqui. E não apenas por questões musicais, mas também por questões estéticas e cênicas. Thriller tinha tudo no mesmo lugar e misturado. Foi minuciosamente calculado, organizado para operar em harmonia. Musicalmente, não era o pop estereotipado, repetitivo que estava acostumado a ouvir tocando em rádios e televisão dos anos 90. E sim, Thriller me seduziu mais de uma década depois do seu lançamento, e isso dá ao ouvinte uma ideia da influência longeva deste trabalho na indústria da música e também na cultura popular. Mesmo no século XXI, o álbum continua apresentando bons números de venda. As composições tinham um esqueleto com batidas repetitivas e típicas do pop, mas elas eram acompanhadas com camadas instrumentais de sopro, percussão e cordas, onde os musicistas tinham liberdade para colorir e harmonizar de uma forma que, como criança, eu jamais tinha ouvido no pop anteriormente. As composições de Thriller não eram simples e necessitavam de inúmeros instrumentistas no estúdio ou palco, em apresentações ao vivo, para interpretá-las adequadamente. Era simplesmente o pop mais rico que algum dia escutara, o que causou em mim dois efeitos colaterais como consequência. O primeiro deles foi o desejo de ouvir cada segundo do trabalho, não sossegando até o dia que finalmente minha mãe me deu o disco de presente, que veio acompanhado daquele pôster gigante de Michael Jackson com um pequeno filhote de tigre. E o segundo efeito foi o fato de Thriller ter intensificado ainda mais o tédio que eu sentia com a música pop, especialmente aquilo que estava popular na década de 90, a geração das terríveis boy bands. Eu amei e adorei Thriller, como nenhum outro álbum de pop em toda a minha vida, mas ao mesmo tempo, ele me fez detestar o gênero com paixão, porque não havia nada, absolutamente nada, que se aproximasse musicalmente da experiência sonora lúdica e prazerosa que este álbum de 1972 havia me proporcionado no gênero pop. Eu não gostava de dançar, e Thriller me fez ter prazer ao fazer isso. Como um fã apaixonado pelo cinema de horror, coisa que é bastante óbvia nas publicações que faço aqui, o álbum trouxe ainda a experiência estética do clipe, que está mais para um curta cinematográfico, feito para a faixa título, lançado em 1973, com a participação direta dos criadores do clássico lupino An American Werewolf in London, 2 anos antes. Obra que inclusive comentei detalhadamente e deixo o card acima para aqueles que queiram aprofundar. Para compreender todas as nuances artísticas do clipe de Thriller, é imprescindível assistir e conhecer os conceitos, especialmente relativos à maquiagem protética de Rick Baker, de An American Werewolf in London. Thriller nada mais é do que uma continuidade visual do filme, adequada ao mundo pop e dançante de Michael Jackson, que fez muitíssimo bom uso das qualidades diretivas de John Landis, dos efeitos especiais de Baker e da trilha sonora de Elmer Bernstein, que inclusive trabalhou de maneira autoral no curta, fazendo pontes e conexões musicais com a Golden Age dos filmes clássicos do horror. Jackson ficou tão fascinado com o que vira no filme Lupino que contratou literalmente a equipe central inteira para filmar este curta clássico, ainda apreciado por crianças, jovens e adultos na atualidade. Para mim, o clipe de Thriller foi o prego final no caixão no que diz respeito à admiração que sentia pelo álbum. A única coisa que podia desafiar meu amor por música, quando criança, era o amor por cinema, e principalmente filmes de horror. E Thriller foi o fruto do acasalamento entre ambas as coisas, e em grande estilo por convidar um dos meus heróis, o eterno Vincent Price, para fazer a narração. O timbre de voz característico, macabro e ao mesmo tempo sedutor, foi a cereja do bolo.
Desde o momento que comecei a citar os envolvidos no campo da produção musical, cinematográfica e cênica, notem como estou falando apenas de gente que devidamente se tornou referência de qualidade em seus respectivos campos. E isso impressiona também. Como Michael Jackson disse em entrevistas da época, ele queria criar um álbum onde cada faixa fosse matadora. Em outras palavras, que escutássemos o álbum de cabo a rabo, sem nenhum filler, apreciando composições onde dificilmente poderíamos tecer críticas ácidas ou amargas. E o mais interessante é que, além de cumprir a promessa, elevando o sarrafo para todos os artistas do mundo pop e até para si mesmo, que jamais conseguiria superar o nível de qualidade de Thriller no restante da carreira, as composições são muito diferentes entre si. Elas não soam iguais, têm influências musicais de raízes diferentes e, por prezar sempre pela qualidade, nos impedem de ficarmos entediados em qualquer dos 42 minutos e 20 segundos que constituem a duração total do álbum, dividido em 9 faixas. Wanna Be Starting Something abre o trabalho com um som proeminente de baixo e samples eletrônicas, apresentando os backing vocals que dão ainda mais profundidade e cor para a voz de Jackson. Backing vocals, por sinal, é uma característica forte de Thriller em geral, que conta com os mais variados colaboradores vocais, como por exemplo Janet e LaToya Jackson, irmãs de Michael, que fazem uma pontinha na 8ª música, PYT. Wanna Be Starting Something faz uma solicitação que se repetirá durante todo o álbum, que o ouvinte cante junto, seja com Jackson ou com os backing vocals. Os instrumentos de sopro, na minha avaliação, são aqueles que elevam o nível da faixa, tornando-a mais refinada e madura. Eles deixam a melodia livre, exploratória, em oposição à noção de que uma faixa pop deve ter apenas uma batida simples para ser melhor assimilada pelo público. Em Baby Be Mine, os sintetizadores e teclados tomam a frente, e serão muitos trabalhando conjuntamente em Thriller. É bastante comum ouvir várias camadas melódicas operando ao mesmo tempo, harmonizando com os vocais melódicos de Jackson, que na saúde plena de sua voz, exibe bom controle da respiração e entonação. The Girl Is Mine é a primeira vez onde as cordas orgânicas ganham maior destaque, em um processo de fusão com um som artificial criado pelos sintetizadores. Instrumentalmente, não há tanta ousadia em virtude da proposta de dueto vocal, que acontece graças à participação de Paul McCartney. Jackson e o Beatle conversam não apenas por meio da letra, mas também através do canto. E verdade seja dita, ambos se complementam muito bem. The Girl Is Mine é uma baladinha com acordes suaves e limpos, revelando um som cristalino, irretocável, fruto do trabalho de mestre de Quincy Jones. Cada nota atinge perfeitamente nossos tímpanos e a mente, consegue processá-las e distingui-las sem nenhuma sujeira no caminho. Thriller é a faixa título do trabalho. Sem dúvida, um dos maiores momentos, não apenas do álbum, mas da história da música pop. Esta faixa foi responsável por redefinir a direção e nível de exigência do gênero e da própria indústria da música, que com a MTV, emissora dedicada exclusivamente a clipes e venda de produtos associados, teria que se coçar a partir daquele momento devido ao investimento em produção feito para o curta cinematográfico em questão. Foi muito dinheiro. O fato de a letra ser narrativa, imersiva ao sincronizar palavras e experiência visual, com pretensões claras de ambientar uma história, bem, tudo foi de caso pensado, obviamente para ajudar o diretor John Landis e o artista de efeitos práticos Rick Baker a criarem um cenário lógico, de bom tom para o horror, é claro, mas que mesmo não sendo linear, já que temos aqui alguns plot twists, ainda é de fácil compreensão e fecha perfeitamente uma gestalt de várias referências musicais e cinematográficas reunidas em um mesmo lugar. An American Werewolf in London, a masterpiece lupina de Landis e Baker, sem dúvida é a maior influência estética do trabalho, seja no que diz respeito a lobisomens ou zumbis. Mas não deixa de ser perceptível que clássicos da Golden Age, tais como Phantom of the Opera, de 1925, dirigido por Rupert Julian, ou até mais contemporâneos como Night of the Living Dead, de 1968, o clássico e revolucionário zumbilesco de George Romero, deixaram suas marcas e influências. Thriller é macabro, como tais filmes, mas ao mesmo tempo fascinante e mágico, uma assinatura clara do estilo de Landis e Baker.
Isso sem falar da coreografia marcante e inesquecível de Jackson, que agrega uma experiência lúdica incrível ao contexto. Thriller não mergulha de cabeça nos domínios do rock como ousadamente a faixa Beat It, que viria em seguida, nos mostraria. Mas ela é perfeitamente um esquenta para esta explosão de guitarras e distorções que já se avizinhavam. Percebemos aqui uma progressão natural, uma crescente neste setor que é sem dúvida o mais agressivo do álbum, musicalmente falando. A alternância entre riffs quentes com o piano gótico posteriormente introduzido, que serve como um tapete empoeirado e embolorado para a narração lendária do ator Vincent Price, cria um contraste muito imersivo. Nós literalmente entramos na história. Thriller excede as expectativas em todos os sentidos, inclusive as do próprio Jackson como dançarino e coreógrafo. Beat It é introduzida logo a seguir sem deixar que o ouvinte tenha muito tempo para respirar. E se engana redondamente quem classifica esta composição como música pop. Beat It é de cabo a rabo rock puro, enérgico, agressivo e na cara. E isso sem dúvida se deve ao envolvimento de Eddie Van Halen com ela. Steve Lukather, gabaritado guitarrista da banda Toto, tocou guitarra nas faixas The Girl Is Mine, na própria Beat It e em Human Nature. Mas o estilo e forma de soar única de Van Halen torna impossível não identificá-lo ou colar sua persona nesta composição. Os riffs de Lukather são deliciosos e característicos, mas poderiam ser executados por qualquer outro guitarrista sem grandes problemas. Porém, o solo de Beat It não é apenas técnico, mas também representativo da identidade de Van Halen como guitarrista. Basta ouvi-lo uma única vez para sacar que é o holandês tocando. Beat It é a heavy song do álbum. Nenhuma outra é tão agressiva e incendiária, o que não surpreende o fato de inúmeros guitarristas de renome e bandas de metal terem feito covers desta música nas décadas seguintes. Billie Jean foi outra muito popular, logo introduzida para acalmar um pouco os ânimos, mas sem deixar que a atmosfera dançante de Thriller seja dissipada. Esta faixa, em especial, é importante para mostrar o tamanho do espectro vocal de Jackson e sua qualidade como intérprete. Dito isso, é o baixo quem atrai todos os holofotes. É uma linha extremamente simples, mas tão efetiva que iria colar no imaginário popular para nunca mais sair. Basta que ouçamos 4 ou 5 notas que sabemos de imediato o que nos espera logo em seguida. Grudou na memória. Ironicamente, isto acaba sendo ilustrativo quando nos damos conta que a música tinha por objetivo falar sobre as groupies da época dos Jackson 5, pessoas reconhecidamente grudentas. Human Nature é a 7ª faixa do álbum e uma das mais lindas da discografia de Michael Jackson. Possui um clima de brisa noturna tátil, uma leveza profunda, sensível e que é atenuada graças aos ecos vocais no refrão. E por falar nele, as cordas da guitarra dobram com a voz de Jackson neste trecho, tornando-o ainda mais emotivo e repleto de camadas. É uma música bem lentinha, que acelera apenas nas esporádicas aparições do teclado, com uma sequência de notas que destoam do andamento geral. P.Y.T., Pretty Young Thing, é a mais pop de Thriller, aqui em estado bruto, e como não podia ser diferente, muito sedutora para aqueles que desejam uma última oportunidade para dançar. Diferente de outras composições que neste álbum surpreendentemente buscaram inspiração no R&B, como a faixa de encerramento The Lady in My Life, P.Y.T. visa um trajeto mais purista e com pequenas pitadas de disco e funk. Essa música é divertidíssima, e até hoje não compreendo por que Jackson não a tocou tanto nas turnês futuras. Costumo chamar P.Y.T. de música dos compassos, no plural mesmo. Porque embora as palmas sejam fundamentais para marcar o tempo e ajudar Jackson a cantar dentro dele, cada instrumento tem a liberdade de se expressar dentro e fora deste compasso, como se possuíssem uma própria coreografia. Operam como se fossem um grupo de pessoas dançando a mesma música, mas de formas únicas, diferentes e especiais. E P.Y.T. precisa de todos para funcionar. Esta é a composição que até mesmo quem está tocando precisa dançar, porque é justamente a dança que faz a marcação de tempo do instrumento. Para fechar, chegamos então a The Lady in My Life, mais uma baladinha para encerrar com grande sensação de conforto e relaxamento.
Preciso falar de Rod Temperton, em especial, pois essa composição foi escrita por ele, assim como Baby Be Mine. O inglês foi um dos grandes responsáveis por incentivar Jackson a trabalhar na veia do R&B, que é a característica mais forte de Lady in My Life, principalmente na marcação rítmica feita pelo baixo, que por sua vez é acompanhado esporadicamente pelas melodias de teclado e guitarras, ambas com referências de blues. O R&B não era uma novidade na vida de Jackson, mas agora adulto e envolvido com um álbum tão exigente, nota-se claramente o amadurecimento e experimentação vista, por exemplo, no soluço vocal, de modo a transmitir ao ouvinte um comportamento choroso, melancólico, mais conectado ao estilo soul. Thriller é o diamante lapidado do pop, um gênero que, claro, possui muitas outras pedras preciosas que podem agradar até os mais exigentes e pouco abertos para o estilo. Porém, no meu entendimento, Thriller continua sendo a joia no topo da pilha do tesouro. Um álbum de pop perfeito ou quase perfeito para aqueles que não acreditam em perfeição. Um disco que mudou não apenas a faceta do gênero, mas impactou toda a indústria, seja no campo da música, produção, marketing e televisão. Se alguns álbuns de pop contemporâneo possuem gabarito e reconhecimento suficiente para desafiá-lo, todos ainda carecem do maior trunfo de Thriller, a relevância histórica. Volto a grifar que este álbum impactou e mudou toda a indústria da música, de uma forma sem precedentes. O contato com os temas pesados, traumáticos e mais obscuros da vida de Jackson, na parte lírica, fazem do trabalho também biográfico de certo modo. Revela fantasmas que o adoeceram fisicamente, mentalmente e que o acompanharam até a sepultura. Interessante notar como no momento mais criativo de toda a carreira, onde apresentava pela primeira vez passos de dança autorais que se tornariam sua inconfundível assinatura, como o Moonwalk, exibido publicamente na Motown 25, Yesterday, Today, Forever, através da música Billie Jean. Este foi também um momento onde várias cicatrizes e ecos do passado vieram à tona liricamente para Jackson. Ele aparenta estar dando tudo de si. Muito emotivo e muito focado. Lidar com temas tão na epiderme sem dúvida exigiu um alto custo emocional e espiritual, e isso de certa forma acabou sendo impresso no álbum. O legado de Thriller transcendeu as barreiras da música e adentrou o campo da representatividade. E este é um detalhe imprescindível para qualquer avaliação que façamos dele. Thriller continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos, superando a marca de 70 milhões de cópias, o que dificilmente outro artista conseguirá atingir em virtude do declínio da indústria musical e do modelo de vendas, que não mais se apoia nos discos físicos. As 32 milhões de cópias inicialmente vendidas vieram após 20 anos do inspirador discurso de Martin Luther King, um recorte temporal deveras pequeno para um acontecimento de tamanha proporção e repercussão para a comunidade afro-americana. O fruto do trabalho de um jovem dançarino e vocalista negro, cercado de vários artistas talentosos, brancos, negros e latinos, todos juntos, já não poderia ser ignorado. E isso dentro de um país com um forte histórico de racismo e segregação. O feito de Jackson naquela altura, depois de muitos anos trabalhando como artista de nicho, é algo difícil de descrever em palavras. Foi um evento histórico, simples assim. Vê-lo ser recebido com todas as honrarias pelo presidente Ronald Reagan e a primeira-dama Nancy não foi qualquer encontro ocasional entre celebridades, mas um momento simbólico para todos que cresceram escutando e acompanhando a trajetória dos artistas negros norte-americanos. Mais um dos inúmeros fatos que fazem de Thriller o magnum opus do pop. Nada mais a acrescentar. Saudações, Corvides.